Com certeza esse era um dos vídeos que eu mais estava ansioso para fazer esse ano. Afinal de contas, nós vamos falar a respeito de Vingadores Ultimato. Não era só eu que estava ansioso para assistir o filme, como eu fiz algumas horinhas atrás. Acredito que você também, se já não fez até o momento que está assistindo esse vídeo, com certeza fará muito em breve. E é exatamente por isso, pessoal, que eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. A primeira será sem spoilers e a segunda, que eu gostaria de fazer umas considerações, digamos assim, um pouco mais contundentes, será com spoilers. Mas calma aí, pode ficar tranquilo que eu irei avisar a partir do momento que nós mudarmos para essa segunda parte. Não precisa ficar preocupado se você ainda não assistiu o filme, combinado? E antes de mais nada também eu gostaria de estar dizendo que eu não vou fazer como nos vídeos anteriores, que eu dou premissa, que eu dou sinopse. Afinal de contas, todo mundo que caiu aqui já sabe do que se trata Vingadores Ultimato, não é mesmo? Bom, pessoal, esse, sem dúvida nenhuma, é o maior filme da Marvel, na minha opinião, não só em termos de importância, mas sim em termos de produção. Enche os olhos, não só a critério da caracterização de todos os heróis, como nós já tínhamos visto no filme anterior, mas também na questão de CGIs, no quesito de investimentos, e isso conclui exatamente em 3 horas de filme. Agora, se eu for falar a respeito da história com vocês, a gente tem que ser bem sincero. Não é um filme feito tecnicamente, tão pouco o roteiro, para críticos de cinema o analisarem. E sim, é uma história feita com todo aquele sabor que o verdadeiro fã de Vingadores, de histórias em quadrinhos, você que é novo, está vivenciando esse universo geek, quer saborear. Bendita a hora que os irmãos Russo colocaram a mão dentro do universo Marvel. Aliás, todo esse sucesso de uns anos para cá, eu devo exatamente aos dois diretores de Vingadores Ultimato, que começaram lá a partir do segundo filme do Capitão América, até chegar nas mãos também do James Gunn, quando se juntou esse trio, esse trio de ferro dentro da Marvel, que eles conseguiram começar a entregar aquilo que o fã verdadeiramente queria. Isso não significa que o filme não tenha os seus problemas, na minha opinião. Como eu disse há pouco, não é um filme para ser analisado por críticos. E é exatamente nesse quesito que eu procuro deixar de lado, sinceramente, até fazer vistas grossas, para poder me entregar a isso que eu estava querendo ver. Verdadeiramente um filme que ele acaba entregando tudo aquilo que era especulado antes, tudo aquilo que era desejado, acima de tudo, pelos fãs. Ele começa de uma maneira bem devagar, a gente tem que ser sincero, até ouso dizer que com uma certa marcha ré. E você começa a se perguntar desde os primeiros instantes, puxa vida, mas foi para isso que eu vim no cinema ver? Porque as coisas começam a se concluir para terminar, digamos assim, aquele arco que ficou aberto lá no final do filme anterior, de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito sucinta e até mesmo simplória demais para quem criou toda aquela expectativa de assistir o filme. E quando eu já estava quase começando a criticar para dentro de mim mesmo o filme, eu me lembrei que só tinha meia hora e nós teríamos aí pelo menos mais 2 horas e meia de filme pela frente. E é aí que você começa a pensar, olha, tem muita coisa que vai acontecer de fato. E também tem um momentozinho que você começa a perceber que começam a surgir muitas coisas que já tinham sido entregues no trailer. E também você já começa a ficar preocupado. Mas a partir do segundo quarto do filme, se é que eu poderia colocar dessa forma, que as coisas começam a acontecer de verdade e o filme ele começa a ganhar uma história própria, se livrando das amarras tão somente daquilo que foi nos contado no filme anterior,
para começar a desenhar uma trama muito boa aos nossos olhos, de algo que, digamos assim, como eu ainda estou na parte sem spoiler do vídeo, já tinha sido especulado por muita gente, embora os irmãos russos, assim como a Marvel, não tinha entregue ainda. Se é que você está pensando que é exatamente aquilo que ia acontecer dentro da trama, aonde os heróis iriam buscar aquela saída para poder alterar uma parte da história, é exatamente disso que eu estou falando. Se você não sabe ainda, vai descobrir assim que você assistir Vingadores Ultimato. As cenas de batalha são memoráveis e é nessa parte que eu acredito que entra aquele tocante que eu disse há alguns instantes atrás aqui no vídeo, que é aquilo que o fã estava esperando, que é aquele deleite, que é aquele tesão mesmo que você que sempre leu histórias em quadrinhos vai ver ali na tela grande na sua frente. Como eu comecei ainda há pouco a falar a respeito de história, eu tenho que dizer que o roteiro, até certo ponto, ele chega a ser ingênuo em algumas partes. Mas, volto a dizer, eu acho que para o fã isso é o que menos espera. Os irmãos russos, eles acertaram de uma forma tão redonda que eles não se preocuparam com aquele crítico de cinema que ele vai de fato para analisar um filme para o Oscar, ou que ele vai para comparar Vingadores, por exemplo, com um filme, um melodrama francês, certo? Ele não vai conseguir de fato acertar essas comparações, um filme tecnicamente perfeito, mas é exclusivamente perfeito, vamos dizer assim, para o fã. E é aí que de fato os diretores, produção, o estúdio acertou em poder dar essa conclusão épica para todo esse universo que foi aberto lá no ano de 2008, eu me lembro muito bem, maio de 2008, quando lançaram o primeiro filme com Robert Downey Jr., ou seja, o Homem de Ferro, já nos propondo algo bem pés no chão e que também a gente lá naquela época não esperava que ia chegar exatamente nisso. Pessoal, então essa foi a parte sem spoilers. Agora eu vou girar o vídeo aqui e nós iremos entrar com os spoilers. Fiquem atentos então. Quem ficou até aqui, eu vou me despedindo. E quem continua, a gente prorroga o papo. Vamos lá. Existia uma expectativa muito grande em cima de como seria concluído essa obra. É óbvio que a partir do momento que todo mundo virou pó lá no filme anterior, a gente sabia que o pessoal ia voltar. Afinal de contas, nós estamos falando de um filme de super-herói onde nem todo mundo morre de fato e tem que ter, digamos assim, que esse upgrade para o pessoal poder voltar no próximo filme. Os primeiros minutos, como eu disse lá na análise sem spoiler, eu fiquei preocupado, pois quando eles chegam naquele planeta que o Thanos tá lá, né, praticamente só de cueca, cozinhando, falando que destruiu as joias do infinito, eu fiquei muito preocupado, que eu falei assim, gente, mas que coisa mais idiota. É dessa forma que eles vão concluir o filme e a partir de então nós vamos ter o quê? Né? Já estava super, hiper preocupado, porque é catastrófico, né? Você vê toda aquela figura imponente do Thanos estar numa forma depreciativa daquela num planeta lá, colhendo fruta para comer, fazendo comida no fogão. Eu até achei, sabe, um pouco exagerado demais. Mas até que depois que eles conseguem concluir essa primeira derrota do Thanos, a gente tem aquilo que muitos canais aqui no YouTube, muitos sites exploraram essa teoria de que nós teríamos uma viagem no tempo. E que seria essa viagem no tempo que iria dar todo um embasamento. Ok, mas eu não esperava que fosse um embasamento tão inteligente como os próprios irmãos russos conseguiram desempenhar dentro de toda essa dinâmica. Aí o filme ele deixa de ser aquela marcha ré lenta
que nós tínhamos antes, para ele ser algo muito mais dinâmico, muito mais elaborado e muito mais bem colocado. A partir do momento que eles começam a brincar com essa viagem no tempo, onde começa lá pelo primeiro filme dos Vingadores de 2011, aí a gente tem um giro pelo primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, a gente tem um giro pelo próprio filme do Thor, e o momento que eu acredito que é mais emocionante quando o próprio Capitão América volta no tempo e ele vai lutar com ele mesmo. É simplesmente fantástico. Eu estava assistindo numa sessão normal, não numa cabine de imprensa, o que foi legal pra caramba, porque dá pra sentir a galera, né? A galera vê abaixo naquele momento. E outro momento muito interessante que eles jogam no tempo é justamente a volta do Tony Stark lá para 1970, além, é claro, da a cena muito carinhosa do Stan Lee participando. Ainda bem que deu tempo dele fazer essa cena, né? Antes dele falecer, inclusive, que o Tony Stark se encontra ali com o seu pai. E o Capitão América tem, né, aquele lance com a Peggy. Quando ele vê a Peggy e junta, nesse momento que o Stark está em 1970, com aquele olhar que o Steve Rogers dá na Peggy, ali eu já ganhei o que eles iam fazer com o Capitão América no final do filme. Eu falei, ele vai voltar no tempo e vai ficar com a Peggy. Não vai, eles não vão dar. Esse vai ser o fim do Capitão América. Ficou muito claro. E já que a gente está falando, enfim, as mortes que eram muito especuladas ficaram ainda mais claras a partir do momento quando surge, né, a guerra que o Thanos já vem no nosso presente, acaba vindo ali com o seu exército para acabar de destruir o planeta de vez. E, por exemplo, eu senti falta do personagem, que eu acho que talvez esse tenha ido pro saco de vez, que ele não participou de fato da batalha. Algumas pessoas não perceberam, mas o Visão não estava lá, né? O Visão não reapareceu, certo? Se você pelo menos viu aí em algum momento ali do filme, ele bem escondidinho para lá e para cá, pode deixar aqui nos comentários, mas eu acho que de fato ele foi pro saco de fato. Mas antes disso tudo, nós tivemos também, né, a morte da Viúva Negra, que eu não gostei. Ok, não por ela ter encerrado sua participação a partir de então, mas o que eu não gostei foi da forma que foi feito. Eu acho que não combinou com o personagem da Viúva Negra. Inclusive, dá uma brochada em tudo aquilo que o pessoal estava especulando, que nós poderíamos ter um filme da Viúva Negra. Tá, mas você pode fazer um reboot, como foi a própria Capitã Marvel. Mas eu acho que, sabe, não vai ficar legal, certo? Mas pra gente encaixar que o vídeo inteiro, né, eu não falei da Carol Danvers, da própria Capitã Marvel, e eu acredito que ela fez uma participação bem sucinta, embora muito importante, e eu gostei especialmente do look da heroína. Eu achei fantástico esse novo corte de cabelo que deram para Brie Larson, essa nova identidade visual da Capitã Marvel. Embora ela tenha participado pouco, mas teve seus momentos importantíssimos e decisivos, o que abre uma brecha enorme para ela continuar atuando nos próximos filmes que nós teremos a partir de então, do que ainda ninguém se sabe ainda que vem pela frente em termos de Vingadores. Bom, a morte do Tony Stark já era esperado, né? O Robert Downey Jr. há algum tempo já tem dado várias pistas que ele já está há 11 anos dentro da pele do personagem. Se você for somar quando começou as gravações de Homem de Ferro, ele tem 12 anos fazendo esse papel, e já era esperado, mas talvez eu não esperasse que fosse ser de uma forma tão épica. Foi diferente da Viúva Negra, né? Da Viúva Negra foi uma coisa meio dramalhão mexicano ali, com o arqueiro e tal, né, com o Flint, mas o Tony Stark de fato morreu como um grande herói. E aquele momento que ele toma as joias do infinito da manopla do Thanos, o cinema veio abaixo. Pelo menos onde eu estava ali, né? Simplesmente o pessoal vibrou, pulou da cadeira, jogou pipoca pra cima. De fato parecia uma final de Copa do Mundo, e foi muito bem sacado. Embora eu acredite
de que o personagem em si, Homem de Ferro, vai fazer muita falta nos próximos filmes. E agora não tem volta, tá? Vai ser foi igual a despedida do Hugh Jackman no papel do Wolverine, certo? Não tem como você falar Robert Downey Jr. vai voltar a fazer Homem de Ferro. Eu acho, tá, uma coisa quase impossível. Vamos ver se é como nos quadrinhos eles vão arrumar um substituto à altura. E já que a gente está falando em substituto, adorei a despedida do Steve Rogers. Sacada que eu já esperava que fosse feito desse jeito quando eles voltaram lá para 1970 e ele viu a PEG, mas eu não esperava que fosse ser daquela forma. Quer dizer, eles não mataram o personagem, mas trouxeram ele já bem velhinho, né? Essa sacada foi muito legal. E eu esperava que ele ia passar o escudo jamais para o Falcão ali dentro daquilo que estava acontecendo ali. Eu esperava que ele ia passar o escudo para o Buck. É isso que muita gente, inclusive, já especulava. Mas depois eu comecei a me lembrar, eu não li ainda, mas eu sei que nós temos aí um Capitão América negro nos quadrinhos. E é a partir de então que vai ficar muito interessante. A gente já começa a especular como vai ser esse novo Capitão América. E principalmente da maneira que ele passou o escudo. Foi muito, mas muito bem sacado. E o filme ele termina de fato como foi sugerido lá no primeiro filme do Capitão América, né, de 2000 e 2011. Exatamente o nome do filme, você se lembra como é que era? Capitão América The First Avenger, ou seja, Capitão América o primeiro Vingador. E é com o primeiro Vingador que eles encerram esse arco dessa fase dos Vingadores, né, com aquela cena dele com a PEG já lá nos anos 50, anos 60, etc e tal. Fechou com chave de ouro, tá? Fechou com chave de ouro. Como eu disse lá no comecinho da análise sem spoilers, ok? É um filme que tem compromisso com o fã, não tem que ter compromisso com mais ninguém. E nesse quesito, eu volto a dizer, eles acertaram em 101%. Cena pós-créditos? Não tem, né, pessoal? E eu acredito que é cedo também para a gente especular se eles fossem colocar qualquer coisa em termos de cena pós-créditos. Seria até um exagero, porque 3 horas de filme é muita coisa. Você ia ter que levar um travesseiro para o cinema, entende? Ia prolongar muito. O pessoal já estava, apesar de ter curtido, muita gente até encararia mais 3 horas de filme, mas é cansativo demais. E a gente não sabe, né? O que vai vir agora no universo Marvel? Temos pistas, mas a gente não sabe ainda, talvez nem os produtores saibam ainda. Então, por isso que eu acho que está de bom tamanho. Vamos deixar os finais extras para os próximos filmes. Bom, pessoal, então essa foi a análise agora, né, com spoilers de Vingadores Ultimato. A gente se vê aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!